Olá, irmãos queridos, bem-vindos a mais um podcast Partilha entre Irmãos. Sejam bem-vindos à comunidade Bom Pastor. Estamos aqui esperando por vocês para mais uma vez compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, daquilo que o Senhor ensina para a gente a cada dia, quando a gente se aproxima da Sagrada Escritura com o coração escutante, com o coração orante. Laura Beatriz, minha irmã, tudo beleza? Inebriada ainda com a canonização, Padre Antônio, dos Laura, dois grandes amigos. E também, sabe, Padre Antônio, sem medo de ler Romanos. Foi muito bom o último podcast. Depois os irmãos aí podem partilhar. Alguns irmãos colocaram lá nos comentários que estão lendo Romanos, Padre Antônio. Bom, beleza. Como a igreja no nosso país pediu, né? Exatamente. É o livro desse mês de setembro que a CNBB propõe para a gente partilhar nas nossas comunidades, paróquias, círculos bíblicos. Então, mesmo sendo uma carta, como a gente disse, então não estamos enganando ninguém. Mesmo sendo uma carta em que Paulo põe com muita atenção, vamos dizer assim, o evangelho, né, a doutrina que ele deseja expor sobre a salvação cristã, com um pouquinho de atenção a gente consegue perceber alguns elementos que são claros. Então a gente não tem que ter medo de ler nem Romanos, nem nada da Bíblia, né? Não vamos talvez entender tudo, mas o que a gente entende, né, a gente consegue trazer para a vida da gente, a gente consegue pontuar de uma maneira que pode ser criativa para a nossa vida. Então, que bom que tem gente que se animou e teve coragem de ler a carta aos Romanos. Coragem, vá até o final. Padre Antônio, eu esqueci de perguntar desde o último podcast, porque a gente vê as outras epístolas, todas são aquelas cidades lá, mas aqui, epístola aos Romanos, então ele estava escrevendo para os cristãos que moravam em Roma, é isso? Normalmente, quando a gente tem as epístolas de Paulo dirigidas aos Tessalonicenses, aos Filipenses, Gálatas, são cristãos que moram numa determinada região ou numa determinada cidade, né? Bom, no caso de Romanos, Paulo tinha a ciência de que havia uma comunidade de cristãos lá. Ele não foi o fundador da comunidade. Paulo evitava se envolver em comunidades que ele próprio já não conhecesse pessoalmente ou que ele não houvesse fundado. Mas aos romanos foi diferente, né? Ele escreveu aos cristãos que viviam na cidade de Roma. A gente não tem muita informação clara sobre como eram ou como era a comunidade ou como eram as comunidades de cristãos na cidade de Roma. Roma era a capital do império, era uma cidade bastante grande, possivelmente havia comunidades de cristãos que se reuniam em casas de famílias na cidade, mas não sabemos quantas, não sabemos muito bem como é que funcionava isso. Então, carta de Paulo aos Romanos é uma carta que ele escreve a uma comunidade que se encontra na cidade de Roma. Possivelmente ele tinha planos de visitar a cidade. Bom, de fato ele foi para lá preso, mas ele tinha planos de visitar a cidade, ele tinha planos de ir até a Espanha, né? Paulo queria, de alguma maneira simbólica talvez, né, visitar todo o mundo conhecido daquele tempo, né? Nossa. E vamos dizer assim, a fronteira do mundo daquele tempo, para o lado de cá, era a Espanha, não tinha América, né? Espanha era a península. Então, Paulo tinha... Alguns escritores dizem que ele visitou, outros dizem que não, enfim. Mas, então, Paulo tinha o desejo de ir até Roma e depois ir até a Espanha. Isso tá discutido até hoje, né? Mas o fato é que ele escreve, então, uma comunidade de cristãos em Roma, cita o nome de muita gente, mas... enfim, era a maneira como ele se comunicava naquele tempo, era por meio de cartas, né? Sendo que algumas das cartas têm um caráter mais, como é que a gente pode dizer, circunstancial. Quer dizer, Paulo escreve, por exemplo, a primeira carta aos Coríntios, ela é cheia de coisas muito, né, do dia a dia da comunidade que Paulo sabe que não estão funcionando muito bem. Então ele, né? Romanos não é bem assim, né? Então ela é uma carta na qual ele coloca de maneira, como é que a gente poderia dizer, um pouco mais
sistemática o pensamento dele, né? 1 Coríntios, ele está ali em primeiro lugar, respondendo a problemas que chegaram até ele. Então, cada carta de Paulo também tem alguma característica peculiar, né? Romanos, ela tem uma carinha de ser um ensinamento, um ensino mais claro, mais, né, discorrido com mais calma. Por isso é uma carta tão importante, porque faz a gente entender bem o pensamento de Paulo, né, o modo como ele compreendia a salvação que Jesus trouxe para todos os homens, que é o que a gente falou semana passada, né? Uma das coisas importantes da carta aos Romanos é que todos os homens, de qualquer lugar, de qualquer tempo, precisam de um Salvador. Todos nós estamos vivendo debaixo daquilo que ele chama de pecado, né? De uma situação de distância de Deus, de incompreensão da verdade que está em Deus. E Jesus veio para todos. Então, Jesus não é só para os de origem judaica, Jesus é para todos os homens de todos os tempos. Um pouquinho essa é a mensagem que perpassa toda a carta aos Romanos, e ele vai destrinchando isso em uma série de elementos, né, que também deram pano para a manga. Eu acho que a carta aos Romanos é o texto do Novo Testamento mais, né, comentado e mais lido e mais mal entendido e, ao mesmo tempo, mais, vamos dizer assim, que gerou consequências mais interessantes, talvez, para a teologia. Mas tudo isso junto e misturado, né? Então, vem Espírito Santo nos ajudar. Padre Antônio, eu fiquei assim tocada, fui fazer uma pesquisa e eu descobri outros versículos que falam de esperança. O tema é o tema do jubileu, né? A esperança não engana, como a gente viu semana passada. Romanos 5:5, mas em Romanos 8:24, que beleza! Porque pela esperança é que fomos salvos. Padre Antônio, eu fiquei muito tocada com isso. É pela esperança que somos salvos. Então, sem esperança, eu estou perdida, né? Só isso aí tem a continuação, mas eu queria, assim, primeiro parar aí, para a gente poder conversar, porque essa afirmação, né, é pela esperança que fomos salvos, que, assim, força que São Paulo dá na esperança cristã, a ponto dele declarar, anunciar que é pela esperança que somos salvos. Isso completa Romanos 5:5. Não é? A esperança não só ela não decepciona, mas nós precisamos dela para ser salvos. É interessante, né? Porque no Novo Testamento, se você parar para procurar a palavra esperança, por exemplo, numa chave bíblica, numa concordância bíblica, né? Que é aquele livro que tem as palavras que aparecem na Bíblia e onde elas aparecem, né? Você vai ver que esperança não é uma palavra, por exemplo, que Jesus usa. Jesus não fala de esperança, como, por exemplo, você está vendo que em Romanos, Paulo fala repetidamente, né? Bom, pode parecer estranho, mas faz sentido, né? Jesus é o Filho de Deus feito homem, ele está no meio de nós. Então, Jesus está anunciando às pessoas, o reino de Deus já chegou. Alguma coisa já começou, já entrou nessa história, que não vai voltar atrás, que vamos dizer assim, é o projeto de Deus que já está em andamento. Jesus, ele próprio é o reino de Deus já no meio de nós. Então, ele anuncia isso, ele diz isso às pessoas e, por isso, não fala tanto de esperança, que sempre remete a gente a futuro. Quando Jesus volta para o Pai, quando Jesus deixa sobre a terra a igreja, que é o seu corpo, com a promessa de que virá para completar ou para levar à plenitude o reino. Jesus abre um novo tempo de esperança. Então, os apóstolos, Paulo, no caso específico nosso aqui, começam a falar novamente, vamos dizer assim, de esperança. O que Deus tem para nós já começou. Jesus deu origem, deu início a um novo tempo. Jesus deu origem a um reino, a um reinado de Deus que não vai voltar atrás.
mas esse reinado não está posto em plenitude, ele não está acontecendo ainda em plenitude, ele é como uma semente. Portanto, irmãos, voltemos os olhos para frente e vivamos na esperança. Fomos salvos na esperança, pela esperança. Ou seja, estamos vivendo nesse mundo que aparentemente é muito parecido, né, com aquilo que era no tempo de Jesus, e enquanto Jesus caminhava sobre a terra, o mundo continua muito esquisito, né? O mundo continua violento, o coração do homem continua complicado, mas Jesus plantou nesse mundo uma semente. Portanto, Jesus trouxe a esse mundo uma esperança que não decepciona, que não será frustrada. Então, em meio ao agora desse mundo ainda tão complicado, já existe uma esperança que planta a gente no futuro, que enraiza a gente no futuro, que enraiza a gente naquilo que Deus fará, naquilo que vai se completar no tempo oportuno. E é por conta dessa esperança, é na esperança que nós somos salvos. Né? Nós não somos salvos porque Jesus nos trouxe algo que para aqui e para agora, e só aqui e agora, nos dá tranquilidade. Não, Jesus nos trouxe algo que faz com que o nosso coração, mesmo num aqui e agora, às vezes conturbado, se mantenha firme. E a gente sabe que nesse aqui e agora, que às vezes é tão cheio de altos e baixos, o nosso coração está firmado nele. Então, vivemos nesse mundo com paciência, que é a palavrinha que aparece logo depois da frase que você citou. Vivemos com paciência, porque a paciência é fruto da esperança. Né? Eu padeço sem me desesperar e eu enfrento as coisas sem me desesperar, porque eu sei que as coisas complicadas elas vão passar e elas não vão prevalecer no fim. Então, passamos pelas coisas desse mundo e dessa vida com paciência, porque temos esperança. Sabemos qual é o horizonte em direção ao qual nós estamos caminhando. E por isso fomos salvos na esperança. Ou seja, São Paulo diz isso em outra carta, né? Se tudo que nós esperamos da parte de Cristo se resumisse às coisas do aqui e do agora, nós seríamos os mais infelizes dos homens, porque muitas vezes nós que somos cristãos passamos pelos mesmos tipos de coisa e frustração e dores que todo mundo, mas nós esperamos nele algo que é duradouro, que é permanente, que é para sempre. E por causa dessa esperança não estamos perdidos agora. Então, isso é um outro detalhe legal. Quem sabe esperar tem a sua vida transformada já hoje. Esperança não é algo que eu imagino lá na frente, quase como uma quimera, como um sonho. Esperança é algo que eu sei que para lá é o caminho. E porque eu tenho esse destino para o qual eu me encaminho, o meu agora, né, o meu caminho hoje, ele é transformado. Isso a gente precisa entender bem, porque senão não é a esperança cristã, é só uma fantasia. Uma fantasia não transforma o meu agora. Uma esperança transforma, me faz viver diferente, me faz caminhar com mais segurança. Então, nós somos salvos na esperança, porque, de algum modo, essa esperança que a gente tem no reino que um dia virá de maneira plena, transforma a vida da gente hoje, o modo da gente viver hoje. Padre Antônio, amei isso aí. Quem tem esperança tem a sua vida transformada desde agora. Oh, glória a Deus! Aí a gente compreende melhor até o versículo seguinte, né? Nós que esperamos o que não vemos em paciência que o aguardamos, porque desde agora eu que espero em Deus já usufruo de uma transformação da ação de Deus, que depois vai explicar o versículo seguinte, desde agora, né? Exato. Então, cristãos são pessoas que enfrentam o agora
de um jeito sereno porque esperam algo que vai vir da parte de Deus. Jesus já nos mostrou isso. Jesus ressuscitou, Jesus morreu e ressuscitou para nos mostrar, olha, isso é o novo de Deus que virá. Isso é o reino de Deus que um dia virá a vocês. Então, vivam as coisas sem perder isso de vista. E o modo como a gente olha para frente muda a maneira como a gente está, né, caminhando hoje. Isso é certo, né? Me parece que talvez seja um exercício que a gente devesse tentar fazer mais, né? Trazer a nossa esperança, trazer o amanhã que nós esperamos em Deus para agora. Uhum. Nós somos engolidos pela ansiedade quando nós tentamos trazer para agora um amanhã que é obra das nossas mãos. O amanhã que eu vou ter que fazer isso, eu vou fazer aquilo. Nós somos cheios de esperança e de paz quando nós trazemos para o agora o amanhã que está nas mãos de Deus. Ele tem para a gente uma vida que é eterna, que é uma vida de paz, que é fruto da sua misericórdia, né? Então, se eu tento antecipar um amanhã que é fruto das minhas mãos, eu vou ser mordido pela ansiedade. Se eu antecipo, se eu trago para hoje o amanhã que é fruto das mãos de Deus, o que Ele é capaz, o que Ele me dará, eu me encho de esperança e essa esperança me renova. Padre Antônio, então por isso que nesse mesmo capítulo, 2 versículos adiante, ele fala: aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios. É um discurso sobre esperança, né? Então, imagina você ler essa carta sem os subtítulos, que são colocados aqui para ajudar a gente, né? Mas sem esses subtítulos, a carta ela é sequencial. Então, ele está falando de esperança. Agora, uma esperança que transforma a maneira de eu enxergar o meu agora. E por isso ele diz, aliás, a gente sabe que todas as coisas concorrem para o bem, ou seja, todas as coisas, elas caminham juntas para um bem que está lá na frente, para o bem daqueles que amam a Deus, segundo os seus desígnios, ou seja, os desígnios de Deus. Né? Esses seus aqui poderia estar com letra maiúscula. É verdade. Né? Então, Deus tem desígnios, Deus tem um propósito para nós, para a nossa vida, para a humanidade, para a igreja. Deus tem projetos, Deus tem um plano. Nosso Deus não é um Deus que cria todas as coisas para abandoná-las, é um Deus que cria todas as coisas para levá-las à plenitude, né? Sempre pensar isso, né? Às vezes a gente pensa Deus muito só como se ele estivesse lá no começo. Ele me fez, sim, mas ele me fez para me levar à plenitude. Então ele está no começo, ele está no fim, por isso a Bíblia diz que ele é o alfa, é o ômega, né? Então ele tem desígnios, ele tem projetos. Então Deus é capaz de fazer com que todas as coisas, até as coisas complicadas, concorram, ou seja, sejam juntadas para me levar ao bem que ele tem preparado para mim, se eu o amo. Né? É interessante porque aqui não diz todas as coisas concorrem para o bem daqueles que são amados por Deus, porque todos são amados por Deus. Mas quem é que percebe, quem é que consegue juntar o quebra-cabeça de todas as coisas? Aqueles que amam a Deus. Né? Então, aqueles que amam a Deus, aqueles que esperam em Deus, eles percebem que nesse quebra-cabeças da vida, que às vezes parece tão complicado, parece que algumas pecinhas não se juntam, na verdade, elas se juntam, mas se juntam para que a gente possa, um dia, segundo os desígnios de Deus, viver o bem, né? Não um bem, mas o bem que ele tem preparado para nós, que é uma vida em plenitude, uma vida eterna, junto dele, mergulhada nele,
né? Deus nos fez para Ele, Deus nos fez não para migalhas de felicidade, mas para uma felicidade que é Ele próprio. Então, a esperança nos ajuda a, desde agora, olhar o quebra-cabeças da nossa vida, mesmo que a gente ainda não tenha todas as peças na mão, mas a gente vai juntando esse quebra-cabeças e vai vendo, então tudo isso vai concorrer para o meu bem. As coisas que eu estou vivendo, também as difíceis, elas não impedem Deus de me levar à plenitude, ou seja, elas não impedem Deus de me fazer viver aquele bem que Ele tem preparado para mim. Porque Ele tem desígnios, Ele tem planos, Ele tem projetos, e Ele sabe me fazer chegar até o fim de tudo isso. Confio nele, espero nele. Isso tem muito a ver com confiança, né? Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. É um olhar altamente confiante para a vida, né? A gente olha para a vida e para os problemas da vida e olha com... Não, isso aí não vai me impedir de chegar onde Deus quer me levar. Então, a esperança dá um óculos para a gente que faz olhar para a vida com outro olhar. Como seria maravilhoso se hoje a gente pegasse esses óculos da mão do Senhor e colocasse, porque quem sabe até ajudariam a gente a ver o que a gente está vivendo, enfrentando hoje, de uma outra maneira. Não quer dizer que as coisas não são complicadas, não são difíceis, porque Paulo não disse, sabemos que todas as coisas são boas na vida daqueles que amam a Deus. Se ele falasse isso, ele ia estar enrolando a gente, né? Mas ele disse, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem. Então, ele não está enganando a gente, ele está ajudando a gente a ver todas as coisas como parte de um caminho cuja chegada é o bem da nossa alma. Então, talvez hoje, bastasse a gente olhar para as situações da vida e conseguir ver pelo menos um pouquinho disso nelas, talvez já fosse um alívio para o coração da gente, às vezes angustiado, diante de coisas que parecem muito duras. Não, Deus pode tirar dessa situação que eu estou vivendo uma etapa do meu caminho para o bem que Ele tem para a minha alma. Ele é capaz de fazer isso. Eu não sou, mas Ele é o Deus da esperança. Ele é o Deus que me espera lá adiante, que está abrindo o caminho para mim. Então, vou confiar nele. Acho que essa passagem toda, no fundo, a gente entenderia melhor se a gente lesse, de fato, como uma carta. Está tudo junto, né? E no meio do negócio aqui, quer dizer, entre o versículo 24, 25 e o 28, tem o 26 e o 27. Ai, Jesus! Né? Que falam do Espírito Santo, né? 26. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Quer dizer, então, São Paulo ainda explica que sabe que a gente faz, às vezes, umas orações meio esquisitas, que não tem nada a ver com Deus. Uma vez o senhor falou que a gente tomar cuidado para a nossa oração não ser um monólogo, ficar só... Mas é o Espírito que vem em nosso auxílio, que vem em auxílio à nossa fraqueza. Padre Antônio, versículo predileto da Bíblia, para mim é esse. Porque interessante, né? Paulo fala no versículo 24 de esperança. Ele fala no versículo 25 de paciência. Ele fundamenta, né? Como que eu vou... E aí ele diz, olha, enquanto isso tudo está acontecendo, outro sim, enquanto isso tudo está acontecendo, o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza. Porque quando a gente está num caminho, quando a gente está vivendo de paciência, a gente é fragilizado. E às vezes cansa e... Aí São Paulo foi assim tocado por Deus para dizer, mas olha... Né? Então, eu sei que você está vivendo de paciência, paciência na esperança. E eu sei que paciência é algo que a gente vive porque a gente está passando por momentos complicados, por momentos difíceis. Mas olha, eu sei que quando a gente passa por momentos difíceis, a gente também fica frágil, fica fraco.
O Espírito Santo é a Ai. sua força na hora da sua fraqueza. Então, lembra disso. E aí ele lembra de uma outra coisa, que é oração. Espírito Santo e oração são Estão duas sempre realidades juntas. que estão sempre juntas. Onde há o Espírito Santo, há oração. oração. Onde há oração, há o Espírito Santo. Então, São Paulo está dizendo, enquanto você espera com paciência, lembre que o seu grande companheiro nessa esperança é o Espírito Santo. E lembre que se você quer manter a sua comunhão com ele, você deve rezar. Mas também na hora em que você reza, você pode se sentir frágil. Quando a gente está para baixo, rezar é difícil, a gente não tem vontade, a gente não sabe o que dizer. Pois então Paulo diz, conte com o Espírito Santo como também o seu companheiro na oração. E isso é uma coisa na qual a gente às vezes deixa muito a desejar. É verdade. A gente reza como se tudo dependesse da gente na oração. Eu tenho que falar, eu tenho que começar, eu tenho que acabar, eu tenho que dizer o quê, eu tenho que lembrar de tudo. Quando, na verdade, a gente podia pensar assim, bom, eu vou rezar, eu preciso rezar. Eu estou passando por um momento complicado. Não é nem que eu queira, não. Querer eu não quero, mas eu preciso. Só que a Bíblia diz que o Espírito Santo vem em socorro da minha fraqueza e o Espírito Santo, ele reza por mim. A Bíblia diz exatamente isso nessa passagem. Porque eu nem sei muito bem como rezar. Pois então, vou aproveitar a companhia do Espírito Santo. Vou parar um pouquinho, vou ficar um pouquinho quieto, vou tentar sintonizar com ele, e aí ele vai me dar a primeira palavra da oração. E aí pode ser que ele lembre um versículo da Bíblia, pode ser que ele lembre uma música, pode ser que ele toque o seu coração para que você manifeste, mostre para Deus como o seu coração está, que sentimentos tem dentro dele. Pronto, de repente, só de parar um pouquinho e lembrar, Espírito Santo, você está aqui, né? Então, me ensina a orar. Naquele tempinho, naquele segundinho, de repente, é a chance que ele tem para dar a primeira palavra na nossa oração. E aí a oração já vai fluir diferente. Padre Antônio, tantos anos conhecendo esse versículo, eu nunca fui tão tocada como agora, nesse instante, nem orar como convém. A gente que está na caminhada já há algum tempo, a gente acha que já sabe orar, né? E que já ora, e às vezes pessoas tantas aí que têm uma vida de oração, mas me tocou muito isso aqui. Sem o Espírito Santo, né, eu estou fazendo a minha oração, mas eu posso estar orando de acordo com a minha conveniência, né? E não de acordo com o Espírito, porque é Ele sempre que vem. Sim, orar como convém, na verdade, não é orar com as palavrinhas certas. Eu tenho que achar uma oração que essa... Orar como convém é orar segundo o Espírito Santo, segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. E quem pode me ajudar a orar como convém, não de qualquer jeito, mas como convém, a não ser o Espírito Santo. Nossa, isso dá, assim, derrama uma luz, um entendimento na nossa oração cristã de uma forma linda, né, Padre Antônio? Porque às vezes a gente vê, eu vou fazer, não, tudo bem, mas assim, pessoa que está muito, eu vou fazer essa oração aqui, porque com essa oração aqui, né, sei lá, prontas, isso aqui eu sei que eu fazendo essa oração eu vou conseguir assim. Chega quase que desdizer isso que está aqui. Mas, por outro lado, por exemplo, imagina que você está indo à missa num domingo em que você está meio cansado ou com a cabeça quente. Bom, você sabe mais ou menos como é que vai ser a missa, mas você não quer participar da missa só, como o pessoal diz, de corpo presente. Sim. Então, é uma oração que a gente pode fazer. Espírito Santo, eu estou indo participar da Santa Missa, que é a mais perfeita oração. Me ajuda para que eu ore na missa, para que eu participe da missa como convém. Nossa! E aí pronto, você de repente já vai entrar no negócio de outra maneira, né? Eu vou orar como convém, quer dizer então que eu vou ter que fazer algum malabarismo? Não. Espero que você não faça malabarismo durante a missa. Mas basta que você se una a Jesus naquela missa, basta que o seu amém naquela missa seja um amém de todo o coração. Pronto, isso também é orar como convém. E eu acho que seria uma excelente maneira
de se preparar para a missa, de modo especial naqueles dias em que a gente sabe que a gente não está muito com a atenção muito focada e tal. Antes de participar, Espírito Santo, a Bíblia diz que você nos faz orar como convém. Eu gostaria de participar dessa missa como convém. Amém. E não de qualquer jeito, e não apressado, e não desatento, mas como convém, unindo o meu coração ao coração de Cristo, né? Unindo a minha oferta à oferta dele. Pronto, não precisa nem esticar tanto, né? Me ajuda a viver essa oração como convém. Vai rezar o terço. Espírito Santo, me ajuda a viver essa oração, essa meia horinha do terço, como convém. Pronto, eu acho que a oração já vai... Porque isso, inclusive, desperta a cabeça da gente. Cara, eu tenho que orar como convém, né? Então eu tenho que orar com reverência, eu tenho que orar com o coração sincero diante de Deus, eu tenho que orar com o coração, atento, reverente, paciente, sereno, sei lá como, né? Pronto, já mudou muito, né? Padre Antônio, que bênção é isso que o senhor falou. 2 minutinhos, como o senhor falou, não precisa de malabarismo, né? 2 minutinhos antes de ir para a missa dominical, antes de rezar o terço, antes de fazer a minha oração pessoal da manhã. Uma coisa rápida, mas lembrando e invocando o Espírito Santo. Para que ele possa nos ajudar a viver aquele tempo de oração como convém. Ou seja, como é que convém? Convém que seja segundo o coração de Deus, convém que seja para agradar a Deus, convém que seja uma oração que vai me alinhar com a vontade de Deus. Tudo isso é a oração que convém. Então, eu acho que se a gente pede isso ao Espírito Santo, né, no início das nossas orações ou como Amém. preparação para esses momentos de oração mais solenes, mais decisivos, eu acho que sai um negócio bonito disso aí, viu? Eu acho que dá para a gente fazer disso, vamos dizer assim, uma boa preparação, né? E com uma coisa tão simples que vai estar sendo conforme a palavra, aquilo que a palavra diz que a gente deve, né, fazer, e se a gente pede algo segundo a palavra, eu creio que Deus não vai negar de forma alguma, e pronto, já abre um horizonte para a gente. Nossa, hoje eu vou participar dessa missa como convém, porque o Espírito Santo vai me conduzir, né? Hoje eu vou começar o meu dia com as minhas orações da manhã como convém, porque o Espírito Santo vai ser o meu mestre, o meu companheiro de oração nessa oração. Então ele vai me inspirar a postura de alma, os sentimentos mais corretos, e a minha oração vai me transformar, porque a oração que convém também é a oração que muda a gente, né? Uma oração que não convém é uma oração que eu faço, e no final eu não estou diferente. Uhum. Né? Eu não estou tocado, como a gente fala, pela minha própria oração, eu não estou transformado pela minha própria oração. Então, uma oração que não convém é uma oração que não me muda. A oração que convém é a oração que me transforma, que me torna sensível para Deus, para a presença de Deus. Então, olha que beleza. O Espírito Santo é quem faz esse trabalho na alma da gente. É uma coisa que a gente pode pedir, né? E como? No nosso caso, Laura, voltando aqui, acho que também é uma boa preparação para o nosso grupo de oração. Então, imagina, a gente vai para um grupo de oração, né? O pessoal que é da renovação e tal. Às vezes a gente chega já correndo, ou então não, a gente chega... do trabalho, a gente chega... eu tenho que estar aqui, né? Ou então um tempinho antes, a gente até dá uma paradinha para fazer aquelas orações que são previstas, porque o núcleo, a equipe chegou ali, e aí a gente tem que fazer. Mas olha que oração bonita que a gente poderia fazer, né? Antes do grupo de oração. Senhor, que nesse grupo de oração hoje, todos nós, como um só coração, oremos como convém. Que esse grupo de oração Amém. Hoje seja uma oração que convém, uma oração que glorifica o Senhor, uma oração que quebranta o nosso coração, uma oração que une o nosso coração à vontade do Senhor, uma oração que nos transforme, que a gente saia daqui hoje e volte para casa modificado. Acho que também seria uma maneira bonita de preparar a reunião do grupo de oração, se antes a gente pudesse, a equipe, o núcleo do grupo pudesse parar um pouquinho e pedir, Senhor, que não seja do nosso jeito, que não seja uma coisa mecânica, não, que seja a oração como convém, uma oração que de fato glorifica o Senhor. Eu acho que a gente colheria frutos muito, muito bonitos dessa maneira de pedir.
porque é o Espírito Santo mesmo que intercede por nós. É uma beleza isso. Nossa, Romanos, que coisa boa. Romanos, sem medo, né, irmãos, de ler Romanos. Só esse pedacinho que a gente leu agora, que a gente está partilhando de Romanos 8. O senhor falou dos subtítulos, né? Na nossa Bíblia Ave Maria, o subtítulo aqui é Esperança dos Filhos de Deus, né, Padre Antônio? E legal isso que o senhor falou. Uma carta a gente não pode, a gente tem que ler... Como se fosse uma carta. Os subtítulos, eles ajudam, porque eles preparam a gente para perceber, às vezes, qual é o assunto no qual a gente vai entrar. Então, se você está atento, então eu já vou... Por exemplo, aqui na Bíblia da edição Ave Maria, Romanos 8, a partir do versículo 18, tem esse subtítulo que você falou, Esperança dos Filhos de Deus. Então eu vou ficar atento porque o assunto aqui vai ser esperança. E não vai ser qualquer esperança, vai ser a esperança que os filhos de Deus têm em Deus. Também é algo bonito, né? Esperar como filhos. Quem espera algo que é preparado por um pai... Espera como filho. Né? Espera confiante, espera algo bom. Porque sabe que o pai vai preparar o melhor para a gente. Né? Então, é a esperança dos filhos de Deus. E aí, quando chega no versículo 28, que é aquela passagem que a gente leu, aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem. Aí ele coloca aqui, louvor ao amor de Deus. Né? Mostrando que o amor de Deus... Ai, que lindo, né? Esse título. Pois meu tá nos deu lindo, tudo, louvor, né? Ao amor de Deus, nossa. Né? Quem nos separará? Né? Quem será contra nós? Né? Se em Jesus nós recebemos o próprio Filho de Deus que veio nos salvar, né? Como é que não vamos ter tudo junto com ele? Então, os subtítulos ajudam a gente a perceber o assunto, mas lembrando que é uma carta. Então, dificilmente numa carta a gente coloca... Os subtítulos não foram escritos por Paulo, né? Sim. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado para não passar uma faca no texto bíblico. Não, a frase que eu estou lendo aqui tem a ver com a anterior, tem a ver com a seguinte. Então, para eu situar as coisas, é aquilo que a gente chama de contexto, né? Um texto sem contexto, às vezes, não é bem compreendido. Então, também ler a carta dessa maneira, né? Opa, do que ele estava falando aqui? Por isso que ele está falando aqui disso. É a maneira normal como a gente lê um texto que foi escrito por alguém para a gente. Né? Então, lembrar que é uma carta. Né? Então, tem que ler como se fosse. Né? Não é um e-mail também, não. Viu? É uma carta. Né? Se fosse um e-mail, ia ser uma coisa meio telegráfica. Né? Mas é uma carta. Coisa que a gente hoje quase não escreve mais, é uma pena, né? Mas a gente tem que tentar aproveitar, né, isso para compreender bem a mensagem. Lembrando que é um texto. A gente está lendo um texto. A primeira coisa para que você entenda bem um texto é que você leia o texto com atenção. Né? Se você não tem atenção no texto, percebendo o que está escrito, as vírgulas, né? Quando a gente vai fazer uma leitura orante da Bíblia, que é uma maneira de ler a Bíblia, não como quem está fuçando informações, mas como quem está rezando, esperando uma mensagem de Deus para a sua vida diária. Normalmente, quando a gente vai fazer a leitura orante da Bíblia, a gente diz às pessoas que elas devem dar alguns passinhos, né? Leitura, meditação, oração e contemplação. O primeiro passinho é leitura. E leitura é leitura. Leia com calma, leia respeitando os pontos, né? Leia percebendo o que está escrito. Senão, se a gente lê a Bíblia como se fosse uma bula de remédio, não vai. Né? Então, leitura significa atenção ao texto, respeitar o texto. E a gente precisa fazer isso com uma boa leitura. Não esquecer disso, senão depois a gente quer fazer o resto e não sai bem feito. Tem que começar por aí. Em primeiro lugar, leitura. Né? Padre Antônio, tem um outro versículo que fala de esperança, e aí está no capítulo 12 de Romanos 12, versículo 12. Aí São Paulo vai agora abordar um outro lado, vai dizer como é que a gente tem que viver essa esperança, né? Romanos 12, sede alegres na esperança,
pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Você percebeu que são as 3 palavras que Pois ele usou é, lá isso atrás, que eu ia né? falar. Esperança, só que aqui ele agora dá vamos dizer assim, um Lá no adjetivo. Uma esperança alegre. É. Né? Depois, ele falou de paciência. Falou lá. E ele lembra aqui que paciência é algo que a gente tem que ter no meio da tribulação. E ele falou de oração. Só que ele agora também dá um qualificativo, uma oração Ele dá perseverante. Né? Então, as 3 coisas, de alguma maneira, são um retrato da nossa vida. Esperança, paciência, oração. Esperança que dá alegria para a gente. Eu estou fazendo um caminho. Eu não posso perder minha alegria de viver, porque eu tenho uma esperança. Tribulação, que me lembra que a vida é assim. Não adianta eu achar que ser cristão significa entrar no País das Maravilhas. Não é assim. Eu estou passando por esse mundo do jeito que ele é agora. E esse mundo, do jeito que é agora, ainda é ferido pelo pecado, pela morte, pela confusão. Então, o que me cabe enquanto eu passo por isso? Paciência. Agora, paciência é algo que eu alimento pela oração, mas uma oração que me acompanha, uma oração perseverante. Não uma oração pontual, não uma oração esporádica, uma oração perseverante. Eu fiquei muito tocada com Sede Alegres da Esperança, porque eu tenho a impressão, Padre Antônio, que, assim, não sei porquê, assim, a alegria, como se fosse uma coisa menor, é fruto do Espírito. E, para mim, Sede Alegres na Esperança descreve os nossos 2 novos amigos, São Pier Giorgio Frassati e São Carlo Acutis, tudo que eles viveram, cada um com muitas dificuldades, se a gente conhecer um pouquinho de cada um. Então, eles viveram isso aqui, né? Eles foram alegres na esperança, com todas as dificuldades que cada um teve, assim, não eram de famílias, né, que viviam a fé, e eles puderam, assim, viver isso aqui. Então, assim, ao tomar Romanos 12:12, eu olho, assim, me reporto a São Pier Giorgio Frassati, a São Carlo Acutis, e pedindo aos 2 essa graça, como São Paulo fala aqui, de ser alegre na esperança. Não sei se tem como a gente ter esperança sendo triste, mas enfim. Sempre tem alguém que acha um jeito. A gente chata sempre dá um jeito. Mas, de fato, você falou uma coisa importante, né? Para alguns cristãos pode parecer que alegria é uma coisa menor, quando, na verdade, alegria é sinal da presença do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo é reconhecido pelos sinais da presença dele. Não tem outro jeito de reconhecer que ele está por perto, a não ser pelos sinais que ele dá, né? Então, talvez seja uma boa lembrança para a gente hoje, né, Laura? Alegres na esperança. Nossa esperança dá para a gente um sentido de alegria diante da vida. Amém. E também diante dos desafios da vida, que não significa euforia. Euforia sei lá, a euforia tem muito a ver com coisas que vêm de fora, né? O tipo de música, sei lá, uma notícia que me deixa mais agitado. Euforia é uma coisa, alegria é outra, é mais profunda, tem mais a ver com algo que vem de dentro, né? Mas todo mundo conhece o ditadozinho que diz que um santo triste é um triste santo, né? Quer dizer, seria uma coisa muito esquisita, também uma alegria que não se manifesta de forma alguma. Eu tenho alegria, mas cadê? Não está aqui, está bem guardada, né? Não, a alegria é o tipo de coisa que transborda por si própria, né? É característica da alegria, de alguma maneira ser contagiosa, né? E me parece que é algo sempre bom da gente lembrar, principalmente para a gente que vive muito falando do Evangelho. A gente quase que tem sei lá, uma vida de viver para isso, né? Quase como um compromisso profissional, né? Cara, cuidado para não fazer isso, né, de um jeito. Sabe, é como quem está falando uma coisa, mas está falando de um jeito que não é. É uma maneira que a gente
tem, por exemplo, para saber, né, se uma pessoa está realmente envolvida com o que ela está falando, é se ela está falando de alguma coisa e, de alguma maneira, o semblante dela, o modo como ela fala, também fala daquilo. Então, uma pessoa que fala do evangelho, mas que não fala de uma maneira alegre, sabe, é uma coisa. Não, porque isso tem a ver com qualquer coisa. Se eu falar que eu ganhei na loto, né, eu vou falar com a cara mais feliz do mundo, porque não dá para falar de outro jeito. Não. O evangelho é parecido, tá? Desculpe a comparação, mas o evangelho é parecido. Nunca esqueço nosso querido irmão cardeal Raniero Cantalamessa, né, que disse isso, né, durante um tempo bom da vida dele. Ele era professor universitário, então ele falava das coisas de uma maneira muito fria e sisuda. E quando ele foi batizado no Espírito Santo, uma das coisas que Deus deu a ele e que ele notou, porque os outros falavam, porque ele não tem como ver o próprio rosto, né, é que ele começou a falar do evangelho sempre com um sorriso. Né? E é mesmo, toda a pregação dele não é? Então ele falou, de repente eu percebi que é isso, a alegria é fruto do Espírito Santo. E como é que eu posso falar de um evangelho, de uma boa notícia, com cara de coveiro? Não dá, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, senão parece que a gente está só se desincumbindo de uma tarefa, mas não é. O evangelho, ele pega na gente primeiro para poder depois pegar no outro. E, né? Padre Antônio, tem mais uma pessoa que nos ajuda aqui a entender o Papa Leão XIV, na homilia da canonização. Ele chegou um pouco antes e ele falou uma coisa, porque as pessoas têm aquela ideia, uma coisa solene é cara sisuda, e ele vem e fala assim para todo mundo. Foi lindo aquilo. Vamos viver uma grande alegria para a igreja, é um momento soleníssimo, sim, e ao mesmo tempo um momento de grande alegria. Foi lindo aquilo, Padre Antônio. Ou seja, é solene, ninguém estava imaginando que ia ter fogo de artifício ou nada parecido, mas é uma solenidade alegre. É isso. Diferente. Né? Uma solenidade que não é alegre é chatérrima. Né? Uma solenidade alegre já muda, você não espera grandes, como é que a gente pode dizer, efusividades ou grandes euforias, mas é diferente. Né? O coração experimenta aquilo, né? E transborda. Né? Então, esperança, talvez nesse nosso mundo de tanta euforia, a gente precisa dessa esperança alegre. Porque as pessoas se jogam na euforia fugindo de uma profunda tristeza. Né? Se jogam na euforia, na música barulhenta, na droga, né? Em coisas que só para ter algum tempinho, fugindo, escapando de uma tristeza que engole a elas. O Evangelho de Jesus traz uma esperança alegre. E aí, mesmo que a gente não tenha euforia, a gente também não está fugindo de nada, a gente está vivendo as coisas, mas sem perder de vista o bem, né, que o Senhor tem para nós. Então, acho, Laura, que é uma coisa que a gente pode pedir ao Senhor. Senhor, põe cada dia de novo nos nossos corações essa esperança alegre para que a gente possa partilhá-la nesse nosso mundo. Esperança, paciência, oração, 3 coisas que talvez sejam um retrato da vida cristã. Esperança, que nos aponta uma chegada linda. Paciência, que fala de um caminho árduo. E oração, que é o transporte no qual o Senhor nos leva. Então, vamos viver isso com um coração confiante, conforme o apóstolo Paulo nos convida na carta aos Romanos. Beleza? Beleza, Padre Antônio. Vamos parando por aqui, Laura, senão depois o pessoal vai embora e a gente fica conversando sem parar e eles têm que sair da internet. Então vamos lá. E aí, irmãos, comentem aí o que vocês estão achando de Romanos. E a gente, nossa, eu tô amando. Que bom, então vamos nós. Coragem. Também, né, Ângela? Coragem. Gente, Deus abençoe muito a vida de cada um dos irmãos, que a gente possa agora voltar para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Alegres na esperança. Alegres na esperança, na força do Espírito Santo. Né? Gente, um abração, Deus abençoe. Até logo. Tchau, irmão.